Saber fazer desenhos em perspectivas sem errar a anatomia da referência, eu diria ser uma tarefa bem difícil, tanto para quem está começando, até mesmo para aqueles que já estão há um bom tempo desenhando. É por isso que nesse vídeo eu pretendo contar a vocês como vocês podem estar aprendendo a desenhar em perspectiva apenas utilizando cubos. E não só desenhar em perspectiva, mas também a aprender a desenhar qualquer coisa apenas utilizando cubos. Por isso, se você se identificou com isso, fica até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. E agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A primeira coisa que vocês precisam saber antes de utilizar esse método é o mais óbvio, que é saber desenhar cubos. E é por isso que eu vou estar lhe recomendando uma forma bem fácil de treinar os cubos, que é utilizando os pontos de fuga, que é um dos fundamentos básicos, no caso, na arte. Onde os pontos de fuga são literalmente um ponto onde direciona a linha do objeto, no caso o cubo. E para vocês fazerem isso é bem simples, é apenas estar imaginando um ponto de fuga aonde o seu cubo está se direcionando. No caso, por ser um cubo, vai ser utilizado 3 pontos de fuga, um para profundidade, um para altura e um para largura. Eu recomendo você treinar isso fazendo linhas no seu caderno ou no tablet, ou seja lá onde você desenha, fazendo linhas e depois ligando elas, formando assim cubos, para que assim você consiga ter uma melhor prática, assim entendendo melhor como desenhar cubos. A segunda coisa que você precisa saber agora vai ser um pouco mais complicado do que a primeira, porém ainda assim é possível, que vai ser entender a anatomia da referência, seja isso um objeto, um animal, uma pessoa. No meu caso aqui foi um animal, que foi o lobo que eu escolhi para esse vídeo. E entender a anatomia é você entender a estrutura dele, saber o movimento do rosto, entender a altura dos olhos, no meu caso aqui saber a largura do focinho, saber a largura do rosto, da cabeça, com relação também à orelha, entender tudo isso para então saber construir isso. E a forma que eu vou te recomendar para fazer isso é um pouco contraditória com o que eu estou ensinando nesse vídeo, mas você vai entender um pouco depois, que vai ser desenhar em 2D, no caso a anatomia da referência que você está fazendo. E eu recomendo fazer isso em 2D porque vai ser bem mais simples, porque você vai conseguir visualizar melhor tudo, no caso seja a largura por exemplo, no meu caso, eu consegui ver a largura do focinho, consegui ver a altura dos olhos, consegui ver a altura da orelha, sem ter que me preocupar se o outro lado também está igual. E é melhor assim porque no caso você foca mais na estrutura do que no sentido em si do desenho, se é que você me entende. E você vai fazer isso no caso dentro de um cubo, em 2D. E você vai fazer isso mapeando o cubo conforme no caso você vai construir a anatomia, interligando ali as linhas até que se forme o rosto ou objeto que você está desenhando. Depois de feito isso, fica tudo bem mais simples, porque agora você vai fazer a mesma coisa que você fez na segunda parte, só que em 3D, apenas espelhando a mesma coisa que você está fazendo de um lado no outro. No caso, se você estruturou de um jeito do lado direito, você vai repetir a mesma coisa do lado esquerdo. É claro, de um jeito que também faça sentido visualmente falando. E é uma tarefa bem mais simples, porque agora você já sabe qual que é a estrutura anatômica do objeto que você escolheu ou referência de uma pessoa, por exemplo. Porque você vai simplesmente fazer uma coisa de um lado, a mesma coisa que você está fazendo do outro. E por isso que se torna uma tarefa bem simples de se fazer e sem muita dificuldade. E fazendo isso, você vai conseguir agora desenhar em perspectiva e em qualquer ângulo, sem necessidade de uma outra referência, só por você ter feito esses 3 passos. E bem, agora o que mais importante, o que vai ajudar tudo isso que eu disse? Como vai ajudar esse método? E eu separei aqui 2 tópicos no que vai estar melhorando na sua perspectiva na arte. Que é a primeira, você vai ter uma melhor noção de perspectiva, você vai conseguir no caso desenhar melhor em perspectiva, você vai conseguir desenhar qualquer coisa em perspectiva para ser mais exato, e em qualquer ângulo sem necessidade de várias referências em vários outros tipos de ângulos, e apenas você ter tido no caso mapeado aquela referência que você escolheu e sabendo no caso estruturar ela. Você vai conseguir agora, no caso, conseguir desenhar em qualquer ângulo diferente que você queira. E a segunda coisa é que você vai ter uma melhor biblioteca visual, já que você vai estar estudando o desenho. Você não vai estar apenas replicando a mesma coisa que você está vendo na imagem no papel. Você vai estar estudando ele para que você possa futuramente, caso queira, é claro, estar utilizando novamente para outros trabalhos seus. E muito bem, o vídeo foi esse. É um vídeo curto, né? Não tem muito tempo, tem uns 3 minutos nele, mas ainda assim é um vídeo bem resumido do como você pode estar melhorando a sua arte em, pouco tempo. No meu caso, eu consegui apenas utilizando esse método em mais ou menos de um mês, eu diria, acho que umas 3 semanas,
eu já consegui ter um avanço bem alto nos meus desenhos. E é claro, você não vai ser de primeira, né? Você vai conseguir fazer alguns desenhos, só que em alguns casos você talvez tenha alguma dificuldade. É por isso que eu recomendo que você tenha um constante treino, no caso, utilizando esse método. Não apenas em alguns desenhos específicos, mas em vários, para que você possa ter assim também uma melhor biblioteca visual, como eu disse, que vai estar te ajudando. E bem, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa seu gostei e comenta aqui embaixo o que você achou dele, se você tem algum ponto que queria adicionar. E se inscreve aqui também, caso você queira estar recebendo meus próximos vídeos. É isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos.